tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Motodisciplina. E hoje eu gostaria de falar com você a respeito das curvas. As curvas, para quem está de moto, né? A curva ela pode ser muito traiçoeira, né? Dependendo da velocidade que você entra numa curva, dependendo se você encontra um buraco, terra, óleo na pista, depende da cilindrada da sua moto, né? Então são N fatores que muitas vezes, né, motociclistas perdem a direção da moto, a moto escorrega e a gente acaba caindo com a moto numa curva, né? Então, os fatores primordiais para você fazer uma curva, né, com segurança, primeiro é você já se precaver antes de entrar na curva, né? O que eu quero dizer com isso, né? Se você está visualizando uma curva à sua frente, você já tem que ter em mente que a velocidade já tem que estar controlada para você fazer a curva. Por exemplo, vou fazer uma curva lá, né? Então eu estou chegando aqui, então eu já preparo, ó, essa é a velocidade que eu vou entrar na curva, então eu já estou pronto para entrar na curva, né? Então eu faço a curva, sempre pego um ponto fixo, que é essas linhas, né, que contornam as faixas. Então eu olho para um ponto físico e vou fazendo a curva, né? E sempre é importante manter a mesma trajetória de trânsito. Eu estou aqui na parte do meio, eu continuo no meio, né? Eu não vou perdendo a direção da moto nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Quando eu estou fazendo uma curva, você perde visibilidade de retrovisor, você não consegue tirar a atenção da curva. Então se concentre na curva e mantenha a trajetória. Por que isso? Porque pode ter uma outra moto fazendo a curva junto com você, né? Na banda de rolagem da direita ou da esquerda. Isso considerando a curva que eu acabei de fazer nesse momento, né? Que foi no centro da faixa, né? Então é muito importante o foco total. Mesmo que você tá vendo o farol alto de um carro atrás de você, pressionado, não se distraia nem olhando no retrovisor, porque é muito perigoso. Porque a curva, como eu já falei, ela é traiçoeira, né? Além da velocidade ser controlada no momento que você entra na curva, então você não vai deixar para frear quando você estiver na curva, não vai deixar para fazer nada, você vai focar e vai manter a mesma trajetória, né? Que nem como aqui, o rapaz me cortou por aqui, poderia estar numa curva, né? Então é importante se concentrar. Não importa se você esteja de bicicleta de bis 125 igual a minha, de 600, de moto 1000, você já tem que saber a capacidade a capacidade da sua moto, a sua habilidade em fazer curvas, né? Sempre respeitando os limites da moto e não só os limites da moto. Às vezes a moto tem limite sobrando, mas falta piloto, falta experiência, né? Então sempre casar as duas coisas, saber que curva não é brincadeira, né? Você vê muitas motos, motociclistas, carros perdendo-se numa curva, né? Porque entrou numa velocidade acima do que comporta uma curva, né? Então tudo tem limite, você tem que respeitar esse limite, senão pode acontecer algum acidente, você escorregar ou passar direto numa curva, né? Então se você buscar aí na internet, você é cheio de vídeos aí de acidentes em curvas, né? Então é muito importante o foco na hora que você, por exemplo, você está fazendo uma curva aqui, suponhamos que aqui fosse uma curva, tem uma carreta do meu lado, né? Imagine que eu estou fazendo uma curva para a esquerda e um caminhão na segunda faixa do meu lado que está fazendo essa curva junto comigo, e tem um carro atrás de mim com farol alto. Estou fazendo a curva, então eu não posso nem me distrair, olhar no retrovisor, porque se você não manter bem a sua trajetória, você pode mudar um pouco de trajetória e jogar um pouquinho para o lado do caminhão. Na hora que você volta, você toma aquele susto,
né? Putz, tô jogando a moto para debaixo do caminhão, dá essa sensação, né? Então é uma sensação horrível, porque quando você está fazendo a curva, o caminhão está junto fazendo com você. E se você olha em direção ao caminhão, parece que o caminhão está jogando em cima de você. Então nessa distração que você pode perder a direção da moto, que você também está fazendo a curva. Então é importante que você foque na curva, mantendo a mesma trajetória. O que é a mesma trajetória? Se você está no meio da faixa, faça a curva no meio da faixa. Se você está aqui na extrema direita da faixa fazendo a curva, faça a curva na extrema direita da faixa, né? Nunca mude a trajetória fazendo a curva jogando para o meio, nem para a esquerda nem para a direita. Mantenha a mesma trajetória, porque quando estamos fazendo a curva, olhamos no não podemos nos distrair olhando no retrovisor. Mesmo olhando, você não vai conseguir ter visibilidade, porque você está fazendo uma curva, né? Então você perde a visibilidade de quem está atrás de você a todo momento. Por isso que na Raposo, hoje, você tem aí índices de acidentes altíssimos com motociclistas. Por quê? Porque os motociclistas tendem a ultrapassar os carros, né, pelos corredores. E os corredores, existem curvas. Então, os motoristas, eles olham no retrovisor e não conseguem visualizar que está vindo uma moto e muda de faixa. E você está fazendo a curva. Então, lembra que eu comentei anteriormente que na curva você já tem que estar com a sua velocidade já calculada para fazer a curva? Então você não vai frear na curva. Só que se alguém jogar na sua frente, você vai obrigar a frear. Então, como você está com a moto deitada fazendo a curva, o que vai acontecer se você frear a moto? Você vai cair, né? Então, por isso que eu aconselho a curva. Sempre se concentrar na curva. Evite fazer ultrapassagem em corredor na curva. Essas são dicas fundamentais, né? Se você segui-las, dificilmente você vai ter um acidente em curva, né? Então, controle a velocidade da sua moto, entre com baixíssima velocidade, né? Não parando a moto, claro, mas uma velocidade confortável de você conseguir visualizar uma poça de óleo, você conseguir desviar uma parte com areia, você não precisar frear a moto, porque você entrou numa velocidade excessiva na curva. Então, claro que existem vários tipos de curva, várias particularidades, cada uma delas com mais atenção, mas o princípio é o mesmo, sempre foco na curva, orientação, mesma linha de trânsito, né? Então, essa foi a dica de hoje do canal Motodisciplina, a respeito de curvas, como você fazer elas com segurança, né? Obrigado por me acompanhar até aqui. Se você não é inscrito no canal, aproveite aí, clique no botão, inscreva-se. Logo mais teremos vídeos sobre direção defensiva, equipamentos de segurança. E se você tem alguma dica de segurança, se você já passou algum apuro alguma vez em curvas, deixe aí nos comentários, compartilhe conosco. E agradeço a sua companhia até aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.